Bom, minha gente, estamos aqui de novo no nosso gabinete, no nosso canal, e desta feita vamos estar respondendo algumas perguntas que foram enviadas para nós no nosso Instagram, e estaremos respondendo a vocês da melhor forma possível. O que acontece com o corpo quando uma pessoa é fulminada? Sim, a Bíblia tem vários fatos de pessoas que foram fulminadas. Primeiro, um deles, a Bíblia diz que foi Nadab e Abiú, sacerdotes, né, filhos de Moisés, sacerdotes, filhos de Moisés. A ordem era para queimar o incenso somente com a brasa do altar, que seria tirado, colocado no incenso, e se queimava o incenso com aquela brasa. A Bíblia diz que eles trouxeram um fogo estranho. Quando a Bíblia fala de fogo estranho, possivelmente não era conforme a determinação bíblica, que eles foram fulminados ali naquela hora. O fogo do incensário se acendeu de tal forma que eles foram queimados totalmente ali diante do altar do incenso. Então, eles foram queimados. O segundo caso que eu quero fazer o comentário é quando Davi traz a arca, e durante a arca, durante o trajeto, a Bíblia diz que a arca ia tombar, né, e coloca a mão para poder sustentar a arca, e ele é fulminado. A Bíblia diz que como um raio que caiu sobre ele e abriu a sua barriga, de forma que as suas entranhas saíram. Então ele foi fulminado, foi cortado ali. Então existe, nesse fato aí, Davi ficou muito triste, e até com Deus, mas depois ele se reconsiderou. Então existe esse fato também. O último fato é quando Ananias e Safira, já no tempo apostólico, quando foram levar o voto, eles mentiram. E a Bíblia diz que eles foram também ali mortos, fulminados no templo, porque mentiram ao Espírito Santo. Então existem várias formas de como existe a fulminação. Então, Nadab e Abiú foram queimados, Uzá foi partido ao meio, Ananias e Safira morreram ali também, naturalmente, digamos assim, né? Foram fulminados por um infarto fulminante. Existem várias formas. O mais importante é que todos eles porque desobedeceram a ordem de Deus. Deus não fulmina alguém que está em obediência, tá? Então, é dessa forma que acontece com o corpo. Uns são queimados, outros são abertos, e outros morrem totalmente sem nenhuma chance de ser recomposto, ok? Tem aqui uma pergunta sobre tatuagem. A tatuagem é uma questão de doutrina ou é bíblico? Bom, é uma questão de doutrina e uma questão bíblica. O que é a doutrina? A doutrina é ensinamento. Então, quando a gente ensina que a gente não deve marcar o nosso corpo, porque isso está na lei levítica, tá? Mas a lei levítica era para o povo de Israel, então aquilo já passou. Então nós vamos pegar o livro de Levítico e vamos jogar fora, porque não serve aquilo para nós. Então, se a gente tirar tudo que a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia diz que não é para nós, a gente daqui a pouco não estamos com Bíblia nenhuma, entendeu? Claro que existe lá dentro do livro de Levítico as leis cerimoniais. Então a gente já não... As leis cerimoniais é diferente, mas o marcar corpo não está nas leis cerimoniais, está na ordenança de Deus. Por quê? O povo de Israel não podia marcar o corpo, porque os povos daquela época marcavam seus corpos com imagem dos seus deuses, de adoração aos seus deuses.
E quem faz isso da mesma forma, entendeu? Então, nós entendemos que atrás de toda tatuagem tem que existir um motivo, tem que existir uma razão. O que eu quero? Aí a pessoa escreve, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas para que isso? Para que eu tenho que escrever isso no meu corpo se eu posso expressar? Quando Paulo diz, se com o teu coração credes e a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Paulo, nós não vamos ver Paulo e outros apóstolos mandando a gente escrever no nosso corpo. Ao contrário, quando Paulo diz assim, não quero, na Gálatas, não quero que me incomodem, porque eu já trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marcas são essas? Não é tatuagem. As marcas são os sofrimentos que Paulo sofreu, entendeu? E que o caracterizava como cristão. Amém, queridos? Então, a última pergunta é qual a diferença do cristão reformado para o pentecostal? O cristão reformado, aí nós temos que voltar à história, em 1517, quando Martim Lutero, um monge na Alemanha, ele, estudando a Bíblia, ele muda todo o seu conceito, o Espírito Santo lhe revela que a graça é que salva, não é as obras. É por fé, a salvação é por fé. E aí o que acontece? Ele começa a mudar o conceito dele em relação às indulgências, aos sacrifícios, enfim, tudo aquilo que ele pregou por muitos anos para obter a salvação, ele mostra que nada daquilo valia, porque Jesus já tinha sofrido e morrido por nós. E ele promove a chamada reforma protestante. Então aí, a partir desse momento, a igreja passa a ter uma denominação de igreja reformada, entendeu? Ou protestante, tá? Uma igreja protestante. Por quê? Porque protestava contra os desmandos da igreja romana, da igreja católica. Era totalmente contrário, tá? Que a salvação era por indulgência. Você pecou, você tem que rezar tantas e tantas Ave Maria, tantos e tantos Pai Nosso, teria que pagar, entendeu? E isso o apóstolo Martim Lutero, ele contradiz tudo isso. Isso vem culminar com a reforma protestante. E aí o que acontece? Depois disso, outros reformadores vêm, se juntam a ele, porém, esses outros reformadores, como Zwinglio, vão seguir por uma outra linha de pensamento, porque não concordam com algumas coisas, porque apesar de Martim Lutero ter reformado a igreja, ele ainda manteve alguns dogmas católicos, e alguns reformadores não concordaram. E por isso que a igreja agora, ela muda, tá? Ela passa a ter as denominações. Então, a igreja reformada hoje dentro do conceito histórico, é a igreja calvinista, a igreja presbiteriana, que segue a linha calvinista, e outras igrejas chamadas reformadas. Igrejas pentecostais são as igrejas que não são da linha reformada, que agora, por exemplo, um dos princípios para a divisão, da primeira divisão da reforma protestante foi em relação à Santa Ceia. Quando Martim Lutero, quando ministrava a Santa Ceia, dizia, este pão é pão, mas após a oração vai se transformar no corpo de Cristo. Olha só, se transformar. Ele ainda pregava a transubstanciação. É quando uma matéria, uma substância, ela se transforma. O pão, ele não se transformou, ele não se transforma no corpo de Cristo, ele é simplesmente o símbolo. Era isso que os outros reformadores discordavam. Não, este pão é pão e continuará sendo pão. Porém, ele tomará o símbolo do corpo de Cristo. Então, a primeira doutrina que fez com que
a reforma se dividisse foi a chamada transubstanciação. Depois veio outras e outras, ok? Então, isso é a igreja reformada e a igreja pentecostal. O que é uma igreja pentecostal? Uma igreja pentecostal é a igreja que crê no batismo com o Espírito Santo, derramado sobre os discípulos lá no dia de Pentecostes em Jerusalém, como diz Atos no capítulo 2, e crer plenamente nos dons espirituais, no falar em línguas, nos dons de cura, que não eram somente para aquele tempo, era para nós hoje e para outros que o Senhor chamar. Isto que é a igreja pentecostal, a igreja que crê nas manifestações do Espírito Santo. De princípio, as igrejas pentecostais, principalmente no Brasil, era a Assembleia de Deus, né? Que nós somos o berço do pentecostalismo. E nós cremos nas manifestações total do Espírito Santo para conosco. Depois veio outras igrejas que se uniram, né, ao pentecostalismo. Hoje, até algumas igrejas tradicionais, chamadas tradicionais, já são pentecostais também, como Igreja Batista, Igreja Metodista, igrejas presbiterianas, pentecostais, enfim, aderiram ao movimento do Espírito Santo e por isso são chamadas de igrejas pentecostais. Se refere ao movimento do capítulo 2 de Atos, onde o movimento pentecostal se manifestou e o derramamento do Espírito Santo veio sobre eles. Amém? São essas as perguntas e espero ter respondido. O tempo não nos permite ampliar muito os comentários, mas estamos ao seu dispor para continuar tentando ser o mais claro possível de responder as perguntas que nos vêm, tá bom? Deus abençoe. Então, direcione suas próximas perguntas para a da igreja. Isso, você vai ter aí, tá bom? Para você se conectar. Mande suas perguntas para lá que vamos estar continuando a responder com todo prazer para você e para todos nós. Não se esqueça, não sou o dono da verdade. As minhas respostas, elas são dentro do respaldo bíblico e dentro daquilo que, como conceito assembleano, a gente defende. Deus abençoe a todos, muito obrigado e permaneça conosco. A paz.